Oi, crianças, vamos para a revisão, tá? Vocês estão sabendo que a gente vai ter teste, né, de português e de matemática, então a gente vai fazer uma revisão antes do teste, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas tia não colocou dígrafo, tá bem? Não botei dígrafo porque dígrafo ele é um pouquinho complicado, né? Isso, então eu vou deixar dígrafo como o assunto para a prova, tá certo? Dígrafo e adjetivo, que vai ser o assunto que tia vai dar, tá bem? Então, vê só, vamos começar, tá? A revisão de hoje com singular e plural, tá bem? Deixa a tia anotar aqui, botar aqui, ó. Singular e plural, ok? Lembrem-se que singular, tá bem? É quando você só tem uma unidade, tá? Um objeto, tá bem? Então, o carro, né? A parede, a maçã, a laranja, quando você só tá se referindo a uma coisa, tá? A um objeto. Quando você tem várias coisas, tá certo? Ou vários objetos, você tem o plural, tá certo? Como, por exemplo, que tia falou agora, né? Tá no singular, o carro. Então, quando você tem o carro, está no singular, porque só tem um. Quando você tem os carros, então você está indicando que está no plural, porque você tem vários carros, tá bem? A mesma coisa vai para a parede, que está no singular, tá bem? E as paredes, que estão no plural, né? As paredes estão no plural, porque você tem várias delas, tá bem? Pode ser até colorida. Tá? Então, vamos dizer assim, tá? Lembrando que singular é quando você só tem uma coisa ou um objeto, né? E o plural é quando está indicando, né, várias coisas ou vários objetos, tá bem? Agora, só que a gente tem umas regrinhas para seguir, tá? Para sair do singular para o plural, tá bem? Vamos lá. Quando as palavras, tá certo? Elas são terminadas. Ó, a primeira regrinha que a gente tem que olhar, quando as palavras elas são terminadas em vogais como, tá certo? A, O, tá bem? Feito tá aí no livro, ó, vocês deixem aí o livro aberto. Na página 70, tá bem? Quando as palavrinhas, né, são terminadas em vogais como A, E e O, você automaticamente, tá certo? Para sair do singular, para ir para o plural, você automaticamente coloca um S, né? Como por exemplo, terminado em O, tá? A palavrinha carro não é terminado em O? Então, você automaticamente, ó, terminou em O, você acrescenta um S, carros. Vamos para uma palavra que seja terminada em E, tá? Vamos lá. Picolé, tá certo? Então, ó, terminada em E, você automaticamente acrescenta o S, picolés, tá bem? Vamos para uma palavra terminada em A, tá? Vamos pensar aqui, ó, almofada, certo? Almofada. Terminou em vogal A, você coloca somente o S. Almofadas. Tá bem? Tá difícil essa regrinha? Não, tá? Você só tem que observar, tá bem? Então, ó, as palavrinhas terminadas em vogal A, E e O, automaticamente você coloca um S. Só faz isso, tá? Escreve a mesma palavrinha, só que com S no final. Aí você tem agora a segunda regra, tá? Que são as palavras terminadas em M, tá? Então você corta o M, tá? Corta o M e faz o quê? E você coloca no lugar do M o NS, tá bem? Como por exemplo, a palavra, ó, bom, bom, tá certo? Ó, corta o N e coloca o quê? NS, tá certo? Bombom, bombons, certíssimo? Vamos para a terceira regrinha, tá? Na terceira regrinha, você vai ter
as palavras com o uso do L, tá certo? Ó, do ao, el, ol, tá? O il, nesse caso aí, não entra porque ela é uma exceção, né? Já já eu falo dessa exceção aí, porque você não tem como cortar para repetir, tá? Mas eu já tinha falado a respeito disso aí. Por exemplo, vamos entender isso aqui, tá? As palavrinhas que sejam terminadas em ao, el e o. Por exemplo, a palavrinha animal, terminado em ao, tá certo? Então, você vai fazer o quê? Você corta, tá certo? O L. No lugar do L, você vai colocar IS, tá certo? IS. Então, anima, tá certo? Você copia até o ma. No lugar do L, você tira e acrescenta o que? IS, animais. Tá ok? Com el, anel, você vai fazer o que? Corta o L e acrescenta IS, ó. Né, tá certo? Que eu vou copiar até aqui. Cortei o L e coloco IS, anéis, tá bem? Aí eu vou ter com OL, tá certo? Anzol, tá certo? Tiro o L, tá ok? Copio até o anzo, tá bem? E coloco o IS. Só que aqui eu tenho que me ligar, tá? Que eu vou ter que acentuar, porque elas pedem o acento, por causa da sílaba tônica, tá? Anéis, no né, anzóis, no zó, tá certo? Então, vê bem, só tenho que me lembrar que eu corto o L, tá certo? E acrescento o IS. No caso, tá certo, do IL, tá? Não vai dar pra fazer isso. Por quê? Veja só. Funil, tá? Funil. Foge a regra da exceção, por quê? Eu não vou ter que cortar o L. No lugar do L, eu faço o quê? Eu acrescento o IS. Então, eu vou fazer o quê? Eu não repito o I, tá certo? Porque se eu fosse repetir, ia ficar funis, tá certo? Aí eu não repito, eu não preciso colocar, tá certo? Os dois Is, só coloco um I, tá certo? Uma vez o I, então fica funis. Por isso que foge a regra dessa exceção aí, tá certo? Vamos agora para a próxima regra, tá certo? Que é o uso do ão, tá bem? O uso do ão. Então, ele pode vir, tá certo? Com ãos, tá certo? Ões, tá? E pode ser também no caso do ans, né? No caso das maçãs, né? Então, vamos lá, tá? Você tem ão, tá? Vamos para balão. Aí você tem que se ligar, tá certo? Na palavrinha, tá? Normalmente, quando eu tenho o plural de balão, balões, tá? Balões. Então, você vai utilizar o ões, tá? No caso de mão, mão, também é terminado, tá certo? Em ão. Só que você não pode, tá certo? Pela lógica da palavra, de você escutar tantas pessoas falarem, você tem a palavra mão, tá? Você não vai dizer as minhas duas mãos, tá bem? Não tem, né? Então, as minhas duas mãos, né? Então, você escuta muito, tá? As pessoas falarem, porque vai ter a diferença, tá certo? No caso da palavra maçã, maçã não termina, tá certo? Com ão, termina com a, tá? Mas aí você acrescenta o S e fica maçãs, tá bem? A gente vai agora, preste atenção, para a regra das palavrinhas terminadas, ó. Em R, Z, tá certo? E eis, que tia já falou aqui, tá bem? As palavras terminadas em R, tá certo? Então, você só vai acrescentar, tá? O ES. Por exemplo, amor,
tá? Amor. Então, ó, terminou em R, você faz o quê? Acrescenta. É S, tá bem? Não corta nada, você só coloca. Acrescentar é colocar a mais, tá? Questão também de observação. Feito, eu vou fazer aqui, ó, observar. Terminei com A, com E e com O, tá? A, E e O. Aí eu acrescento o quê? O S. Terminou com R, com Z ou com ex, aí eu boto o quê? É S, tá bem? Ó, amor, terminou com R, então boto ES, fica amores, tá? Com Z, deixa eu ver, com Z, luz, né? Luz. Então, ó, terminou com Z, eu só acrescento ES, ó. Ficou a mesma palavra aqui no início, só que eu coloquei ES no final. Fica luzes, né? Com ex, por exemplo, freguês. Freguês, antigamente, tá certo? As pessoas usavam muito essa palavrinha, freguês. É a mesma coisa que cliente, tá? É a mesma coisa, é a pessoa que compra. Aí, vê bem, eu tenho, tá certo, a palavrinha freguês, né? Pela lógica, eu vou fazer o quê? Vou copiar a mesma palavra, freguês, tá? Pela lógica, eu vou copiar a mesma palavra. E vou acrescentar ES. Só que, quando eu boto no plural, eu tiro o acento, tá certo? Fica o acento no singular, quando vai para o plural, eu tiro, né? Por exemplo, ó, português, né? O português, aquele que nasce em Portugal. Então, ó, tá com acento. Como é que fica no plural? Portugueses. Não fica com acento, tá bem? Então, tem que ter esse cuidado aí, tá? Prestem bem atenção que no português, tá certo? A gente vai ter essas regrinhas aí pra seguir, tá ok? Aí, a gente vai ver agora, né? Que também, fora o assunto de singular e plural, a gente vai ver que teve o uso do acento agudo, tá? Do acento agudo, né? Acento agudo, que é aquele acento, né? Do tracinho, né? Que o pessoal chama de pauzinho, né? Bota o pauzinho em cima da letrinha, né? E o acento circunflexo, né, que o pessoal também costuma muito chamar de chapeuzinho, tá? Lembrando que para eu usar tanto o acento, deixa eu fazer assim para não misturar, né? Para eu usar tanto o acento agudo quanto o circunflexo, eu tenho que achar o que? A sílaba tônica, né? Achando a sílaba tônica, tia, o que é sílaba tônica? Lembra aí, a gente já viu aqui, já, tá certo? Já em aulas passadas. Sílaba tônica é a sílaba mais forte, tá? Que você vai encontrar na palavra, né? Então, às vezes a palavra já vem com acento, então quando ela vem com acento, você já sabe que aquela sílaba que está acentuada é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Quando ela não vem com acento, então você tem que vender a palavrinha, que também tia já te ensinou aqui como é que faz isso. Tá? Então, você vende a palavra e você acha a parte que ficou mais forte, que foi mais demorada. Então, aquela parte mais demorada é a sílaba tônica. Como, por exemplo, no caso da palavra picolé, que já tem acento. Ó. Já tem acento. Então, a sílaba tônica é o lé. Mas na palavra almofada, tá certo? Que não tem acento. Dá pra gente saber qual a sílaba tônica? Dá. Almofada, tá certo? Então, vai ser o quê? O Fá, tá bem? Neste caso, a almofada não tem acento, tá? Porque você já sente, tá certo? A sílabazinha é a sílaba normal. No acento agudo, tá? Ela vai ter o som aberto, tá? Feito, preste atenção, picolé, né? Picolé. Se você não bota o acento, você lê picolé, é normal. Então, há uma diferença quando você coloca o acento, né? Que ele já está indicando o acento agudo, a sílaba forte é no lé e o som ele é aberto, né?
Feito, eu já expliquei aqui com a palavrinha avó, não é isso? Avó, que o sonzinho é aberto, e avô, com o sonzinho mais para baixo. Então, é o acento circunflexo, porque o sonzinho dele é fechado, tá bem? Então, lembra que para usar tanto o acento agudo quanto o circunflexo, eu tenho que achar a sílaba tônica, verificar, tá certo? Se aquela sílaba, ela vai pedir, né? Ela tá com o som aberto ou com o som fechado, tá bem? Lembra que se for aberto, o sonzinho vai para cima. Se for o sonzinho, tá certo? Fechado, ele vai para baixo, né? Ó, avó, avô, tá bem? Então se liga nisso aí, tá? Amanhã, né, tia vai passar a tarefinha normal, né? E você vai também fazer o testezinho, tá ok? Estudem direitinho, tá? E até a próxima aula. Cheiro!